passamos ao processo agora 24.723, que tem como relator Sua Excelência o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador João, conselheiras, conselheiros, nossa amiga Érica. Aqui trata de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no Acórdão 1999/2018, segunda Câmara, /TCE, exarada nos autos do processo número 23.984, apurar responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Gracilene Almeida da Costa. Na ocasião, a segunda Câmara, realizada no dia 20 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial número 932, do dia 30 de 8 de 2018, os membros da segunda Câmara, por maioria, decidiram aplicar multa aos senhores José Raimundo de Souza e Nilson Areal de Almeida, no valor de R$ 357, conforme aqui tem a transcrição do acórdão. Eles fazem uma justificativa recorrendo ao manifesto de razões, argumentando que, em tese de pequena monta, não aguarda amparo com a legislação do tribunal, citando aqui os artigos 54 e 103 da Lei Complementar 38/93. A análise técnica, as folhas 12 a 16, concluiu pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, dá-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido. O parecer ministerial, folha 21 a 23. É um relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse é um assunto recorrente neste tribunal. O presente recurso é de autoria do próprio Ministério Público de Contas, protocolado pelo doutor Mário, e eu atuei como fiscal da lei nesse processo. Há uma divergência jurisprudencial entre as decisões da primeira e segunda Câmara deste tribunal, uma oferecendo a condenação e a outra não, sobre o manto da pequena monta, da tese de pequena monta. A tese debatida pelo Ministério Público de Contas é que, em se tratando de interesse público, onde os bens são indisponíveis, a tese da pequena monta não é aplicada, exatamente por causa dessa indisponibilidade. Não podemos dizer a partir de que valor a gente poderia considerar ou não, para poder, eventualmente, condenar o gestor a ressarcir um prejuízo ao erário público, que é o que ocorreu aqui, em decorrência do pagamento de juros pelo recolhimento em atraso do FGTS, de contratos firmados com desobediência à Constituição da República, ou seja, casos em que não houve concurso público, nem foi provado contratação por excepcional interesse público. E, nesse caso ainda, juros e multa decorrente do atraso de salário referente ao mês de dezembro de 2016 da pessoa contratada. O valor, evidentemente, é um valor módico, mas esse tribunal, no entender do Ministério Público de Contas, não pode se furtar de condenar o gestor à reparação dessa quantia. O que a legislação do tribunal permite é que, considerando que o valor a ser cobrado é maior do que o custo de cobrança, ele não efetuar essa cobrança, mas o gestor continua devedor da quantia, e para receber a quitação do tribunal, ele teria que pagar essa quantia. Isso ocorre na própria Procuradoria-Geral do Estado, que executa algumas de nossas decisões. Então, lá existe uma quantia em que eles cobram administrativamente ou eles somam com outras quantias para dar um valor que compense o custo da cobrança
desse valor. Então, nós pedimos aqui a reforma do julgado para que haja a condenação, porque nessa hipótese não houve, por causa da questão da pequena monta. E a questão da pequena monta fosse apreciada por a questão de cobrança e não de condenação. O outro aspecto que tem sido aventado nos julgamentos deste tribunal são jurisprudências do Supremo Tribunal Federal a respeito de pequena monta, mas tive a oportunidade de analisar todas elas, e elas dizem respeito a processos no âmbito criminal. No âmbito criminal, o crime de lesão, apropriação indébita, dano, ele é punido de acordo com o grau de lesão do bem jurídico tutelado pela norma. Então, se a lesão ela ocorreu, mas ela não causou dano substancial ao bem jurídico protegido, que, na verdade, envolve interesse de particulares, em se tratando de matéria penal, em alguns casos, isso isenta a aplicação da pena. A própria legislação penal tem alguns tipos que já trazem isso na norma, como, por exemplo, o furto famérico, né? Quem furta para poder comer, existe um bem jurídico aí que é a vida em contraposição com outro. Vamos supor que furtou de uma rede de supermercado um produto que custa R$5. Então, não houve lesão jurídica ao patrimônio, lesão jurídica substancial ao patrimônio do supermercado, em contrapartida com o bem jurídico, que é a vida da pessoa que furtou. Então, nesse caso, a própria lei traz esses requisitos. Mas, em se tratando de administração pública, que envolve essa matéria civil e não de natureza constitucional, o STJ é quem dá a última palavra, e o STJ já contém súmula a respeito. Não é cabível a tese da pequena monta. Com essas considerações, pedimos o conhecimento e o provimento do pedido. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Senhor presidente, ele já fez um relato sobre o valor a ser devolvido, que é R$ 375. Você imagina processar toda a devolução, só internamente aqui, a Secretaria das Seções, área técnica, área de apoio, Ministério Público e mais o gabinete. Então, a despesa que gera para recuperar R$ 375. Eu acho que a argumentação do ponto de vista jurídico do Ministério Público tem validade, mas do ponto de vista operacional é muito caro para a sociedade. Daí a nossa posição, o nosso voto é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas, no mérito pela improcedência, mantendo na totalidade os termos do acordo número 1999/2018, segunda Câmara, pela notificação do Ministério Público e do, então, gestor do resultado deste julgamento, em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, vai ser gerada uma polêmica com relação a essa situação, não demora aqui no tribunal, já tem, inclusive, reuniões previstas. No caso em espécie, a partir de agora, eu estou convencido, efetivamente, com mais atenção, de que tem razão o Ministério Público. Eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial, portanto, dou provimento. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o pensamento do nobre conselheiro José Augusto. Conselheira Dulce. Senhor presidente, eu também conheço do recurso do provimento, inclusive esse recurso é de uma decisão em que eu fui vencida. O meu voto é pelo conhecimento do recurso e provimento. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, é uma pena que a gente esteja voltando atrás, é uma pena muito grande que a gente esteja voltando atrás de coisa que há mais há quase 8 meses, 9 meses, a gente vem votando. Mais de anos. É uma pena, dá um desespero. Eu, sinceramente,
eu fico triste, porque parece assim que a gente vai, volta. E com todo respeito a toda situação, com todos os votos, Deus me livre de aqui não respeitar todos os votos, todo mundo é soberano, todo mundo é tribunal de contas, cada um conselheiro é um tribunal de contas, mas é muito triste, porque eu acho que a gente já tinha que, para mim, já era para o lado de fazer a súmula, porque só a conselheira Dulce tinha um posicionamento a vida toda. E teve sessão aqui que ela foi sozinha e todos os outros foram, sabe? Então, para mim, a gente já estava trabalhando para a súmula, aí, de repente, a gente já volta para isso. Acho que tinha que pegar todos aqueles recursos do Ministério Público de Contas, com todo respeito, e já era sumular. Aí, de repente, a gente já está voltando para trás. Me desculpem, mas eu fico muito triste com essa posição, porque nós estamos falando de R$ 68, nós estamos falando de cento e poucos reais. Aí tem um argumento da quarta. Qual é o argumento da quarta? Que soma tudo, dá 3 meses, 3, 4 meses dá um valor. Não é assim. Eu vejo individualmente os processos, e individualmente é 600 e pouco, é 300 e pouco, é 1.000 e pouco, é esse o valor que está. Eu fico muito triste, eu voto com a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Senhor presidente, eu tenho o mesmo entendimento do Ministério Público, mas por algumas vezes eu também já votei aqui em processos dispensando com esse argumento de pequena monta, seguindo o que era o entendimento da maioria deste tribunal. Mas entendo que não nos compete dizer isso, dispensar pela pequena monta, que isso seja decidido lá na ação de cobrança. Porque o conselheiro relator alega a questão do custo do processo, mas para nós esse custo ele já aconteceu. Então, o que vai ter custo adicional seria num processo de uma ação de cobrança. E, então, lá a Procuradoria-Geral já tem o seu regramento de como fazer e que valor mínimo é que ela considera para a cobrança. Então, eu conheço do recurso e dou-lhe provimento. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Não, nossa conselheira. E fico ainda mais triste, sabe com o quê? É assim, todos os encontros que eu vou pago pelo Tribunal de Contas, a gente hoje discute a nível do direito a questão dos princípios. Você não discute mais a lei fria, são princípios. Que esse foi o meu grande problema no curso de Direito. O curso de Direito, eu ia para a aula, chegava lá, ouvia o professor, aquela coisa pesada da lei, inclusive não precisava nem ter curso de Direito, que era só pegar a Constituição e seguir ipsilite o que estava lá. Mas aí veio os princípios. Hoje, a grande sacada do direito é justamente os princípios. Aqui a gente tem a maior dificuldade de botar os princípios da insignificância, da questão de pequena monta, da segurança jurídica, pelo amor de Deus. O Tribunal de Contas do Estado do Acre, na questão da segurança jurídica, passa 6 meses com uma votação. Aí, hoje, a gente volta para outra votação. Então, sinceramente, eu só fico triste, porque se fosse preciso só seguir a lei, a gente nem precisava ter o curso de Direito, só pegava aquelas leis que já estão lá votadas pelo Congresso, aí só seguia, seguia. Agora não, aí quando a grande revolução são justamente a questão dos direitos que a gente pode, dos princípios que a gente pode seguir aqui, é assim mesmo, vamos em frente. Obrigado, nobre conselheira Ana Lu. Pois não, conselheiro Polanco. Uma colocação sobre esse voto.
nós listamos aqui todas as instâncias por onde passam, né? E a conselheira Maria de Jesus coloca que quem decide é lá na Procuradoria, mas aqui nós temos que ver os custos também, né? Preciso analisar, sempre no estudo da economia, né? Você faz, lá em economia não é igual a contabilidade, que você vê custo operacional, né? Você vê custo de oportunidade, e você vê custo ex antes e pós, né? Aqui é claro que você vai ver pós. Nós não vimos ex antes, porque se tivesse visto antes, não aceitável esse processo, não aceitável. E aí o custo de oportunidade seria realmente considerado, ou seja, aqui é uma instituição que tem é bem plural com relação às formações, né? Não é só o ambiente da lei que é visto. Eu vejo que em certos tribunais, uma devolução de um montante desse, ele nem entra. O processo nem entra dentro do tribunal. Perdoe entrar na discussão, não entra se for de sobra de uma diária, um contrato particular. Nós estamos tratando de previdência, nós estamos tratando de imposto de renda ou fundo de garantia. É diferente. Eu quero saber se o fundo de garantia chegar aqui e contar R$50, não vai cobrar. E vai perguntar por que o tribunal não cobrou. Não é questão de cobrar, é dizer que existe o débito. Não é para cobrar. Existe o débito. Não vai deixar de... Não estou falando que não existe débito. Estou falando que certos tribunais de contas... Isso aí. Eu não estou falando em débito. Estou falando que certos tribunais de contas, um valor de devolução de R$300, pelo menos foi que vi conselheiro aqui como conselheiro Miola do Rio Grande do Sul, que o tribunal nem... aceita receber. Abre o processo. Mas ele disse que existe o débito lá, pode procurar na Não, ficha. nem abre, nem entra. Está lá na ficha. Nem entra, ele fica cobrar, fora. Não vai cobrar, porque Não vai nem julgamento. Porque na monta para cobrar. Uma devolução de R$300 que vai custar R$5.000 para o tribunal. Pede uma certidão a ele. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro, aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto. Vencidos os conselheiros Ronaldo Polanco e conselheira Nalu Maria.